O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos? Nós estamos ouvindo e meditando nas primeiras leituras um pouquinho do livro de Hebreus. E muito me encanta, sobretudo também ontem, uma leitura que nos mostra, sobretudo os últimos 2 versículos, que diz assim: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixei abater pelo desânimo. Ora, Cristo enfrentou, Cristo batalhou, Cristo sofreu as mais diversas oposições. Como no Evangelho de hoje nós estamos ouvindo, Cristo não foi aceito pelas pessoas da sua própria cidade. Ora, aquele não é o carpinteiro, olha, aquele não é o filho de fulano, de ciclano. Assim também as pessoas muitas vezes olham para você, olham para o Padre Anderson, ou olham para o Padre Eduardo, ou olham para a irmã Luísa e dizem: esse daí não é aquele que tocava a campainha da rua da minha casa e saía correndo? Esse daí não é aquele que brincava aí na rua? Aquela criança, aquele moleque que ficava brincando, bagunçando? Mas nós temos que entender que a partir do momento que nós temos um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida é transformada. E a partir dessa transformação, ninguém pode nos julgar. Ninguém, a não ser Deus. Deus, Ele é o juiz de tudo. E nós temos que crer que o amor de Deus, Ele é fiel com cada um de nós. E que Deus transforma a nossa vida quando nós permitirmos que Deus faça algo em nós. Quando eu vou até Ele, como também o Evangelho de ontem, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e foi até Jesus e foi curada. Aquele homem também, que tinha uma filha que estava em casa enferma, e Jesus demorou tanto para chegar por causa da multidão, a menina chegou a morrer, e Jesus também cura, ressuscita aquela menina. Mas as pessoas foram até Jesus. Nós, cristãos, nós, povo de Deus, o mundo precisa ir até Jesus. Nós precisamos do encontro de Deus, para que as graças aconteçam, para que a cura aconteça, para que o milagre aconteça. Nós precisamos ir até Jesus. Jesus enfrentou todas as adversidades, as maiores situações, pela minha salvação e pela sua. Ou seja, para que nós, como diz aqui, não caiamos no abatimento. O que é o abatimento? É quando nós estamos tristes, cansados, desanimados, por um problema, por uma doença, por uma situação que estamos enfrentando. O que você tem enfrentado? O que nós temos enfrentado de problema, de doença, dificuldade, que isso tem de tal forma me deixado triste, abatido, de tal forma que às vezes eu não tenho vontade de levantar da minha cama, que eu não tenho vontade de colocar em prática aquilo que Deus me ensina. O que tem abatido a nossa vida? Jesus morreu para que todo tipo de abatimento, Jesus enfrentou toda a situação para que todo abatimento espiritual, humano, seja tirado de nós. Que tipo de situação tem aleijado você espiritualmente? Tem deixado você cego
ao ponto de você não amar mais a Deus e não fazer mais a vontade de Deus. Nós temos uma dificuldade. Qualquer coisinha, ai meu Deus, acho que eu vou morrer. Qualquer coisinha a gente já fica cheio de melindre. E a gente pensa, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. A gente já desanima da TV Século XXI, já desanima dos nossos projetos, ou daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós não podemos desistir. Cristo não desistiu. E o que diz no finalzinho? Vós não resististes até o sangue na vossa luta. Nós não resistimos até o sangue ainda. É preciso resistir até o sangue. É preciso resistir até o limite. Qual foi o limite do amor? Jesus na cruz. Esse foi o limite. Jesus nunca teve limite. E nós colocamos limite para o amor de Deus. Até aqui está bom, Jesus. Olha, o Senhor não precisa passar daqui para cá. Fica aqui, Jesus. Você não precisa entrar. Você fica na porta. Não, você não precisa entrar, Jesus. Só quando eu mandar. O grande mal da sociedade é querer colocar limite para Deus. E nós estamos vendo um fenômeno interessante. Com essa falta de água, as pessoas começam a chamar Deus de volta. A nossa sociedade, nosso mundo é uma sociedade, um mundo que tem tirado Deus. Tira-se os crucifixos, tira-se as imagens, tira-se Deus, tira-se Nossa Senhora. Vamos tirar Deus do mundo. Deus atrapalha, né? Deus atrapalha. Jesus atrapalha, porque pega no nosso pé, porque corrige. Mas o que nós temos ouvido nos últimos tempos com essa questão da falta de água? Só Deus agora. As diversas emissoras, as diversas pessoas da sociedade. E nós temos que entender que não basta conhecer Jesus. No Evangelho de domingo, o que nós ouvimos no Evangelho de domingo? O que Satanás fala para Jesus? Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Muito bem. Muitos agem como Satanás. Muitos agem como Satanás, dizendo, eu te conheço, Jesus, tu és o Filho de Deus. Uma coisa é conhecer, outra coisa é viver. São duas coisas diferentes. Ei, cristão, você não pode só conhecer, você tem que colocar em prática. A sua vida será transformada a partir do momento que você colocar em prática a palavra de Deus. E não só falar da boca para fora. Fale da boca para dentro. Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. E aí sim, o evangelho de hoje se tornará um evangelho vivo. E aí sim Jesus poderá realizar maravilhas. Por que Jesus não realizou milagre? Porque as pessoas não acreditavam em Jesus. Não acreditavam. Em quem que nós acreditamos? No que nós acreditamos? Em Deus? Em Jesus? Ou nas coisas do mundo? Que nós possamos mudar e dizer, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.